E aí, galera, tudo beleza? Então, vamos comentar aqui com vocês a prova de analista judiciário, área judiciária, realizada no último domingo, Tribunal Regional do Trabalho. A provinha que eu estou aqui é a prova A1, tipo 1. Eu vou ler as questões para vocês, porque na prova de vocês podem estar numa ordem diferente. Foi uma prova parecida com o estilo Carlos Chagas, ela mudou um pouquinho o estilo dela aqui, hein, galera? Ela está querendo dar um sinal que quer mudar, né, o jeito dela fazer prova. Ela não tratou aqui apenas da literalidade do texto constitucional, não. Ela tratou de algumas questões que precisavam de um raciocínio um pouquinho mais profundo, né? Foi uma prova bem feita, inclusive. Então, bora aqui dar uma olhada nas questões e ver o que é que ela queria. Então, primeira questão. Ó. O Congresso Nacional promulgou, em agosto de 2006, a Lei 11.340, chamada Lei Maria da Penha, a qual criou mecanismos para proteger a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Em fevereiro de 2012, o STF julgou procedente a ação declaratória de constitucionalidade número 19 e declarou a constitucionalidade de dispositivos da referida lei, o que trouxe ainda mais força para a sua aplicação. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó? Que o STF enfrentou em série de ADC uma lei federal e julgou a ADC procedente. O que é que a gente tem que absorver? Que a norma foi julgada constitucional, não é isso? Então, baseado no texto, primeira questãozinha aqui, ó. O princípio constitucional relacionado aos direitos fundamentais, que embasa a Lei Maria da Penha, permitindo que a mulher receba um tratamento jurídico preferencial em relação ao homem nas situações de violência doméstica e familiar, é o princípio do... Quer saber que princípio permite, né, esse tratamento diferenciado? Vamos lembrar aqui, ó, galera. Como é que é visto modernamente o princípio da igualdade, o princípio da isonomia? O princípio da igualdade ele é visto tanto no aspecto formal, mas principalmente no aspecto material. O que é a igualdade no aspecto material? Que resulta na isonomia. A igualdade no aspecto material, ela permite tratamentos discriminatórios, desde que se atenda à ideia da discriminação positiva baseada em ações afirmativas. Então, não tem problema nenhum você tratar um grupo específico de maneira diferenciada. Obviamente, essa diferenciação, ela tem que atender o princípio da razoabilidade, né? Então, quando você permite um tratamento diferenciado para uma coletividade, você está querendo atender o princípio da igualdade material. E era essa questão que tinha que ser marcada, ó. A letra A falava função social da propriedade, não tem como marcar de jeito nenhum, né, galera? Nada a ver. Liberdade individual, muito menos. Letra C, igualdade material, é que a gente marca. D, inviolabilidade domiciliar, não tem nada a ver. E é segurança jurídica. De fato, questão correta, letra C, igualdade material. 22ª. Segundo a Constituição Federal, a decisão proferida na ADC 19 produzirá. Lembrar, então, quais são os efeitos de uma decisão em sede de controle abstrato, né? Julgada procedente, declara constitucionalidade com eficácia erga omnes, efeito vinculante, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário, exceto o Supremo, e vinculando a administração pública, lembrar, não vincula o Poder Legislativo. Então, letra A, eficácia contra todos e efeito vinculante. Beleza. Relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, beleza. Observe que a prova falou demais órgãos, o que exclui o STF, tá certo. E a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, letra A é a que a gente marca, ela está correta, ela está certinha. Letra B, produzirá súmula vinculante. Danou-se, né? Tem nem o que responder aqui, galera. Uma decisão proferida em ADC vai produzir uma súmula vinculante? De modo algum, né? Letra C, vai produzir comprovado pré-questionamento, também questão absurda, né? Não tem nada a ver a ideia do pré-questionamento, que é requisito de conhecimento para o recurso extraordinário, com o julgamento da ADC. Letra D, autêntica repercussão geral da questão. Também não, né? Repercussão geral, na realidade, é requisito de admissibilidade de recurso extraordinário. E é reconhecida controvérsia judicial sobre o tema. Não, galera. A controvérsia judicial sobre a matéria é condição para conhecimento da ADC, mas não é efeito de sua decisão. Então, a 22ª, correta, letra A. 23ª. Alfredo, prefeito de um determinado município, com 35 anos de idade, é irmão de um deputado federal e deseja concorrer para o pleito de senador. Nesse caso, o Alfredo está cobrando lá de logo para a gente, galera, a inelegibilidade reflexa, né, lá do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem Alfredo, que é um prefeito,
tem 35 anos de idade e é irmão de um deputado federal. E Alfredo, que é o prefeito, quer concorrer ao cargo do senador. Ele vai poder concorrer ao cargo de senador? Vai, desde que ele vai concorrer a um outro cargo, ele tem que se descompatibilizar. Ou seja, ele tem que se afastar do mandato 6 meses antes do pleito eleitoral. Então, letra A, não poderá participar das eleições, pois incide em caso de inelegibilidade reflexa. Pelo fato de ser irmão ser deputado federal, hein, galera? Não confunda, isso é muito comum confundir, ó. A inelegibilidade reflexa atinge o parente do chefe do executivo. Então, é o parente do chefe do executivo que é atingido, não o parente de um membro do poder legislativo. Então, a letra A gente não marca. Letra B, poderá participar das eleições e não precisará renunciar ao mandato de prefeito. Falso, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito. A gente sabe que ele não precisaria renunciar se ele fosse concorrer para o mesmo cargo. Letra C, poderá participar das eleições desde que seu irmão renuncie ao mandato de deputado federal. Não há essa exigência. Letra D, poderá participar das eleições desde que renuncie ao mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Essa aí está correta. Letra D de dado. Ele vai poder concorrer desde que renuncie 6 meses antes do pleito eleitoral. E letra E, não poderá participar das eleições pelo fato de não possuir idade suficiente para ser senador. Possui, ele tem 35 anos de idade suficiente para ser senador. Então, questão correta aí, a letra D de dado. 24ª. Em relação às competências, no âmbito da organização política administrativa do Estado brasileiro, é correto asseverar que a União, então, competência da União. Letra A, possui competência legislativa privativa, a qual pode ser delegada aos Estados, ao DF e nem aos municípios, a qual não pode ser delegada aos Estados, ao DF e nem aos municípios. A gente tratou dessa questão, hein, galera? A competência privativa da União pode ser delegada aos Estados e ao Distrito Federal. Artigo 22, parágrafo único. Letra B. É dotada de competência administrativa remanescente ou residual. Não, hein, galera? A competência remanescente não é da União, mas sim dos Estados-membros. C. Pode avocar uma competência estadual ou municipal sempre que o interesse público exigir. De modo algum, né? Não existe essa ideia de avocação, salvo se a União delegasse, que não é o caso aqui. B. Suplementa a atuação dos estados e municípios, quando exerce a competência legislativa concorrente. A gente tratou disso aqui também, hein, galera? Município não tem competência concorrente. A competência concorrente é da União, dos estados e do Distrito Federal. E letra E. Possui competência comum juntamente com os estados, DF e municípios para fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Aí, beleza. Artigo 23, inciso 8º da Constituição. Essa matéria é competência comum. E competência comum abrange todo mundo. União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, letra E é a que merece ser marcada. E a última questãozinha da prova. Das infrações penais comuns, o presidente da República será submetido a julgamento perante o... Se presidente comete uma infração penal comum, onde é que ele é julgado? Lembrar, o processo tem que ser autorizado pela Câmara pelo quórum de 2/3. Se for crime comum, julgamento pelo STF. Se for crime de responsabilidade, julgamento pelo Senado Federal. No caso aqui, infração penal comum. Então, letra A, STF, não sendo necessária prévia autorização da Câmara. Falso, né? Tem que ter autorização da Câmara. B, STF, desde a Câmara dos Deputados admite a acusação contra ele por 2/3 de seus membros. Letra B está correta, a Câmara autoriza e STF vai julgar. Letra C, Senado Federal não, só se fosse crime de responsabilidade. Letra D, Senado Federal não. Letra E, Senado Federal não, né? Só se fosse crime de responsabilidade. Galera, também não tem o que recorrer dessa prova não, hein? A prova foi bem feita, né? O programa cobrado na prova estava dentro do programa previsto no edital. A gente tratou no nosso curso aqui de absolutamente todas as questões. Naquelas 4 aulinhas que a gente teve, todas as questões cobradas nas provas, elas foram tratadas, beleza? Qualquer duvidazinha, entre em contato, né? Um beijo e um abraço.